Fala pessoal, aqui é o professor Douglas. Eu subi um novo material lá para a gente trabalhar. Vai estar em ligações, links, certo? Nosso GitHub, nosso repositório lá, curso de formação fundamental Linux. Aqui a gente tem a parte de ligações, são links, certo? Então, eu já venho explicando já algumas aulas já que a gente tem alguns arquivos com uma cor diferente. Geralmente um azul mais claro, dependendo da versão que tá, ou do tema que está fazendo a utilização, certo? Um azul mais claro, ou um tom esverdeado, no caso do Debian aqui, certo? E geralmente eles têm o quê? Tem uma flechinha apontando, certo? Flechinha apontando. Então quando a gente tem uma flechinha aqui, ó, e o arquivo começou com L, isso daqui é um link, certo? Então a gente tem dois tipos de link, certo? Então o primeiro que a gente vai dar uma olhada são esses soft links. Eles são links simbólicos, atalhos que apontam para um arquivo, certo? Ele pode apontar para um arquivo, um diretório, em qualquer parte do sistema operacional. Ou seja, por exemplo, eu tenho o disco A, B e C, por exemplo, tenho um disco somente para NFS, tenho um disco somente para Samba, eu tenho um disco que é dos dados do site. Então a gente consegue fazer o quê? Criar links para esses arquivos ou diretórios, certo? Então vamos fazer o seguinte. Estou dentro da minha pastinha do root, certo? PWD. Eu vou criar um link, esse certo? Então o que eu preciso fazer? O comando para criar um link é o ln. Como que eu quero um soft link, eu uso a opção "-s". Então agora eu preciso passar o caminho do arquivo, por exemplo, /etc/pwd, a gente vai trabalhar bastante com esse arquivo. E aonde que eu quero fazer o link para ele? Então, srv/pwd. Olha só, o arquivo já existe. Então ele já vai fazer essa validação para mim. Então é o seguinte, não quero aquele link lá. Removi o link, certo? RM. Vamos criar um link novamente. PWD, /sv, PWD. S-L lá no /srv, a gente vai notar o quê? Que a gente tem um link para o /etc/pwd. Certo? Então dessa forma aqui a gente consegue acessar o mesmo arquivo. Então se eu fizer o seguinte, cat /etc/pwd, então cat /srv/pwd, a gente acessa o mesmo arquivo, porém em diretórios diferentes. Por que a gente vai precisar de link? Em alguns casos, os usuários não vão ter acesso a uma determinada pasta, a um determinado arquivo, porque o arquivo pode ser limitado a acesso. Porém, dentro daquele diretório que tem um acesso restrito, eu preciso somente de um arquivo de permissão para um usuário, por exemplo. Então a gente consegue fazer tratamento de permissões e fazer apontamento, certo? Então o link, a gente consegue fazer isso. Então a gente consegue criar um link para acesso, por exemplo, ln-s, certo? Então o arquivo, então vamos fazer o seguinte, o sr, src, certo? E onde eu vou colocar esse link? Eu vou jogar esse cara aqui, por exemplo, ponto. Lembra que é o ponto? Ponto é o diretório local onde a gente está. Então se eu digitar ls-l, olha só, eu tenho um link para o diretório srv. Então se eu digitar src aqui, ó, a gente está dentro daquele diretório, pwd/root src. Porém, a nossa localização é essa aqui, ó. Se eu voltar somente um diretório, eu volto para dentro do root, certo? Então a gente consegue fazer essa criação de links simbólicos. Por exemplo, eu quero criar um link simbólico para a configuração de read do Debian, /etc, network, /interfaces, certo? Então eu quero que esse arquivo fique localizado no srv interfaces, certo? V2. Então, o nome final do arquivo, vocês que definem no segundo parâmetro, certo? Então, arquivo de origem, arquivo de destino, certo? S-L no /srv, a gente vai ver o que? Eu tenho interfaces -v2 apontando para etc network interface. Então, vou fazer o seguinte. Vou listar o que tem naquele arquivo, então a gente tem essa configuração. Vou listar o que tem dentro do arquivo srv interfaces v2. Notem, é o mesmo arquivo. Então é um atalho para a gente acessar o arquivo, certo? Então eu deixei essa mesma explicação aqui para vocês, para dar uma analisada sobre o que acontece. Geralmente a gente vai ter essa flechinha apontando para o link vai começar geralmente com o seu caractere como um L, certo? E a gente agora tem a segunda parte,
o hard link. O hard link, ele não é realmente um link, ele é apenas uma referência para o mesmo arquivo. Quem trabalha com programação seria um ponteiro. Então a gente tem esse ponteiro para um identificador. Então o que acontece? A gente tem o que? As duas entradas contêm nomes diferentes, mas apontam para o mesmo local físico no disco, inode, tá? Mas o que é inode, professor? ls-l e a primeira coluna aqui, ó, tem um número. Esse número significa inode, certo? Ou a identificação do arquivo dentro do sistema de arquivo, certo? Então isso aqui é um inode. E cada arquivo tem um inode próprio dentro da sua partição. Ou seja, tem a partição A, B e C. A minha partição A pode ter um inode 1 apontando para o /etc/wd. Na partição B, eu posso ter um inode 1 apontando para o segundo arquivo, resolve.conf. Então o inode é uma identificação, certo? Então vamos lá. A gente tem alguns problemas com ele, certo? Então olha lá. O hard link possui duas limitações, são elas. O hard link, o arquivo original e o hard link devem ser obrigatoriamente estar localizado no mesmo sistema de arquivos, já que o hard link aponta para o endereço físico, inode. Eu não posso garantir que esse endereço seja o único em vários sistemas de arquivos, certo? Então pensa o seguinte, aqui dentro do Brasil a gente tem uma identificação, certo? E fora do Brasil a gente tem outra identificação. Então você, por exemplo, você é um inode 154 dentro do Brasil, daí a gente tem uma nova partição, por exemplo, UK. Dentro daquela partição de UK vai ter toda a nomenclatura, todo o mapeamento de todos os de toda a população lá. Igualmente dentro do Brasil, a gente tem um mapeamento da nossa população. Então cada país controla da sua forma. É a mesma coisa aqui. Então o ID1 pode ser o meu PASWD no Brasil e o ID1 UK, por exemplo, pode ser o Interfaces, certo? Então esse mapeamento da inode depende do sistema de arquivo, da partição, certo? Cada partição tem a sua tabela de inodes. Então, beleza, então a gente já entendeu o que é o tal do inode. Então, aqui é a identificação. Outra limitação é que o hard link não pode apontar para um diretório, certo? Outra coisa, isso daqui cai geralmente na prova. Hard link não ocupa espaço no sistema de arquivo. Então, quem for fazer a prova da LPI, tem a diferença. Qual link ocupa espaço no sistema de arquivo? O hard link ou o soft link? A gente sabe que é o soft link. Por quê? Vamos dar uma analisada lá dentro do /srv, certo? Dentro do /srv, a gente tem esse nosso link. O ID dele é 135.234. ls-li do /etc PASWD. Olha o ID dele, 134.683, certo? Então a gente tem identificações diferentes, certo? Quando a gente tem uma nova identificação, a gente tem a ocupação de inode. Dessa forma, a gente tem o que? Uso de espaço, certo? Aqui no exemplo eu fiz a mesma coisa, então a gente vai fazer o que aqui, então, pessoal? Eu vou remover esse PASWD que eu tenho aqui, ó, e vou criar um hard link. Então, vai ser PASWD, certo? E eu vou chamar esse carinha aqui de senha. ls-l parece um arquivo normal. Notem o seguinte, ele não tem o Lzinho, certo? Como que eu sei que é um hard link? ls-li, senha, ls-li, vai ser PASWD. Notem o seguinte, o inode dele é o mesmo, certo? Então nesse caso, a gente tem o que? Um hard link. Olha uma coisa interessante, estão vendo que antes da palavra root aqui a gente tem um número? 2. Olhem só. 1, 1, 1. Quando a gente tem um hard link, um arquivo comum, ele sempre vai ter mais de uma referência. Aqui no diretório, por exemplo, FlowNerd, a gente tem duas referências. Quando for um arquivo, ali, vamos listar tudo que tem aqui, ó. Quando tiver um arquivo, certo, comum, começando com um tracinho, e o número dele aqui for maior do que 1, é que a gente tem um hard link para esse cara, certo? Então, nesse caso, somente esse daqui tem um hard link. Eu sei que é no mesmo arquivo, então os dois apontam para esse inode. Se eu remover esse cara aqui, ó, o sistema operacional vai continuar funcionando normalmente, porque o /etc PASWD continua lá. Eu tenho um apontamento para esse inode, porém, se eu remover
os dois eu não vou ter um apontamento para esse inode. Esse inode vai ser limpo, certo? E disponibilizado para uso. E a gente não tem como trabalhar. Ok? Então essa daqui é a nossa maior diferença entre o soft link e o hard link. Ah, professor, mas não dá mesmo para criar um hard link de um diretório? Vamos criar um diretório. Meu dir, certo? LN, meu dir, certo? Hard link. Olha só. Não são permitidos links absolutos para diretórios, ok? Então a gente não consegue fazer um hard link para diretório. Beleza, pessoal? Agora temos algo muito importante, certo? Eu sei que tem bastante gente que não gosta, acha ruim ficar lendo o manual, mas é o que geralmente acontece. É o seguinte, você pega um problema e você passa horas e horas e horas e horas tentando resolver. E às vezes você vai perder só uns... Não vai perder, você vai estar ganhando tempo lendo o manual, certo? Uma página de manual ali durante uns 15, 10 minutos para você entender como que funciona um processo, um comando, um arquivo de configuração, certo? Então, a gente tem o que aqui? A gente tem vários tipos de manuais. A gente tem manuais para comando do usuário, chamada de sistema, biblioteca de funções, dispositivos, formatos de arquivos, jogos, informações gerais e administração do sistema, certo? E como que isso daqui funciona, pessoal? Pensa o seguinte, a gente tem um comandinho ls, certo? Então, ls menos help. Então, eu sei que eu consigo puxar um help dele. Mas a gente tem um man do ls, olha só. O man do ls, geralmente, ele é mais descritivo sobre o que está acontecendo, quais são as opções, exemplos. Eu posso ir com a setinha para cima ou para baixo, ou posso pressionar a tecla espaço, certo? Ele vai me trazer o que também, ó? Aqui está a tradução, veja também, olha só, ele me dá informações sobre um carinha chamado Core Utils, certo? A gente tem os direitos autorais, o autor, o status de saída, a gente vai dar uma olhada nisso daqui futuramente, se a gente vai ter o status de saída 0, 1 ou 2, certo? A gente tem a formatação, vai mostrar somente a versão, vai mostrar o help, certo? Então o man a gente consegue trabalhar. Ah, professor, eu tenho um man lá, só que eu quero saber como que é a opção color, como que habilito ela. Então no manual a gente pode pressionar a barra, certo? E digitar color, por exemplo, que eu sei que é a opção. Olha só, a gente consegue pesquisar aqui dentro. Então eu sei, olha lá, coloriza a saída. Quando pode ser always, sempre ser omitido alto, ok? Então a gente consegue controlar se eu vou ter o ls com cor ou não, se eu quero desabilitar ou não, ok? Então no man, eu deixei algumas opções básicas aqui que a gente pode fazer a utilização, certo, do man. Só que acontece, vou pegar um próximo comando, o ares. Então, esse comando, ele retorna o nome de páginas manuais. Então, por exemplo, a gente tem o ares passwd. Só que o que acontece? No passwd, a gente tem o que? Eu tenho o nome passwd, tem um número, e tenho o que é? Um arquivo de senha. Beleza. Passwd 1. Change user password, ok. passwd 1 SSL, compute password hashes, ok. Então, dependendo do que eu estiver procurando, eu tenho que passar uma seção do manual. Então, se eu fizer a utilização aqui, se eu fizer a utilização do 5, a gente vai ver arquivo de senhas. Então, vamos lá. 5 passwd. Então, eu sei que eu tenho como que funciona o meu arquivo de senha, que a gente vai trabalhar futuramente, certo? Então aqui a gente tem uma descrição do arquivo, certo? A primeira coluna, que vai ser a identificação, se eu vou ter senha ou não, tem o ID, o GID, o geckos, certo? Se eu vou ter um diretório home ou não, e um shell desse cara, certo? Ah, beleza, mas eu quero saber, o comando para mim é alterar a senha, então man 1 passwd. Aqui eu tenho o quê? O comando, não o arquivo, certo? Aqui eu tenho as opções do que eu posso fazer com a senha desse usuário ou não, certo? Essa manipulação, os arquivos, certo? Que tem referência a esse comando, então que a gente vai fazer uma manipulação, vai ser passwd, vai ser shadow, vai ser pan de passwd. A gente vai comentar sobre a pan futuramente, é um negócio que você pode ficar para fora do sistema muito fácil, se fizer alguma coisa errada ali, ok? Então beleza.
Aqui no man, pessoal, a gente tem o que? Man, espaço man. Olha só, eu tenho o manual do manual, certo? E olha só que interessante, a gente tem as seções. Então assim, ó, a primeira seção são comandos shell, programas executáveis. A 5, olha lá, formato de arquivo. Lembra que a gente deu uma olhada no PASWD? O 1, shell, comandos executáveis. Foi que a gente fez man, espaço 1, espaço algo, certo? Então aqui são as seções desse nosso manual. Então em cada seção a gente tem um trabalho aqui, ok? Voltando. Is. Então olha, a gente tem o que? Man 1 SSL PASWD. Então man, ó, a seção PASWD. Aqui a gente consegue pegar informações sobre os hashes que vão ser utilizados, certo? No nosso sistema. Se eu quero passar um tipo de crypt, se eu quero passar um salt ou não, para a gente fazer a geração de uma senha utilizando o OpenSSL. A gente vai acabar vendo isso daqui na hora que a gente começar a mexer com geração de chaves de criptografia. Certo? Apertar OK, vamos sair desse manual. Certo? A gente tem o que também? A gente tem um help, a gente recebe vários comandos, informações sobre os comandos aqui. Certo? Aqui a gente tem um help, mostrando vários comandos, certo? E opções, bem por cima sobre o que está acontecendo aqui, certo? Em alguns casos ele acaba ajudando você a lembrar qual que é o nome. Ah, eu quero um time, eu quero um source, eu quero um shift, eu quero um set, o que eu quero fazer de utilização, certo? E o nosso menos help, que a gente vem usando desde o começo. Então lá rm menos help, a gente tem o que? As opções. A gente pode passar o menos help ou -h, geralmente. Certo? Olha só, o comando help não dá suporte ao -h. Porém, em alguns casos a gente pode ter aqui, ó, a versão mínima, que é a short version, ok? Ou uma descritiva, uma long version. Certo? Então a gente pode ter o -v ou menos verbose, para trazer a mesma informação, ok? A gente tem mais um comando aqui, pessoal, chamando apropos, ok? Ele faz uma pesquisa nas páginas manuais pela palavra-chave que é passada. Então, se eu digitar lá apropos compiler, tá? Apropos compiler, a gente traz informações sobre os compiladores que a gente achou dentro das páginas e manuais, certo? Então a gente tem lá o TIC, tem o XS e o ZIC, ok? Aqui, pessoal, eu deixei mais algumas outras fontes de documentações para vocês dar uma olhada. Tem bastante coisa aqui nesse Foca Linux, tem bastante coisa ali que está muito útil, tem bastante coisa que é mais antigo ainda, porém continua bem usual. Tem algumas coisas que ainda precisam de alguma atualização, certo? Tem bastante... É muito material, às vezes chega a ser um pouco maçante pela quantidade de informação que a gente tem e precisa absorver, ok? Então, BR Linux foi muito utilizado, agora já está em standby, não sei o que vai acontecer com ele, certo? A gente tem o DicasL, certo? A gente tem o Linux Documentation Project, aqui a documentação é muito boa, certo? Tem lá o Vivo Linux, o pessoal está sempre contribuindo e ajudando, certo? Então vocês sempre vão ver coisa boa lá. Pessoal contribuindo e o pai de todos, né, a wiki do kernel, ali a gente consegue ter muita informação até das chamadas baixas do sistema, certo? Então lá, pessoal, até a próxima.